Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Pedra da Audiência, o programa de grande entrevista da Regiões TV, que lhe traz todas as semanas uma grande personalidade. O meu convidado de hoje é um homem ligado às artes, nomeadamente à pintura. É o mestre Adelino Ângelo, a quem eu agradeço a presença neste Pedra da Audiência. Nasceu em 1931 em Vieira do Minho, é o mais novo de 6 irmãos, aventurou-se por este mundo das artes numa altura em que as artes não eram assim tão bem vistas. Como é que começou e porquê é que começou, porquê é que se decidiu aventurar neste mundo das artes, mestre? Bem, foi um sonho desde criança que eu gostaria e ao mesmo tempo um desafio mais tarde é que surgiu também esse desafio, mas eu já sonhava. E quando andava no colo dos meus familiares, eu já fazia os meus desenhos de imaginação, que era a cara deles. E de maneira que começou por aí, talvez a intuição, eu tivesse nascido com intuição. E depois daí fui crescendo e fui estudando, para seguir uma vida estudando, tendo como professor naquela altura da religião moral, cívica e de uma religião, educação familiar, educação escolar, de maneira que eu tive que trabalhar muito para chegar, penso eu que... Onde chegou hoje? Que consegui tudo o que eu queria na minha vida. E uma coisa que eu quero dizer, isto é um desafio que eu vou fazer ao país, aos intelectuais e aos responsáveis da alta cultura. Vai ser uma lição que eu vou dar ao país. É isto que eu vou ler e que está nos meus catálogos e no próprio museu que se encontra em Vieira do Minho, no meu museu. É o desenho, o desafio. É que para ser um pintor tem que ser um excelente desenhador. E daí, então, é que surge uma obra didática, pedagógica e científica. Só para se fazer assim uma obra desse género, tem que saber desenhar, e eu vou dizer as potencialidades do desenho que eu estudei durante a minha vida e que eu dei a algum dos meus alunos, quando era professora. Tem como título o desenho, o desafio. Sou um artista que não considera desatualizada a alma humana e as suas expressões mais íntimas, e pinto como pintaria qualquer pintor sério em qualquer século. Julgo ser, portanto, um pintor intemporal e universal. De facto, o meu desenho é a matriz espiritual da minha pintura. O toque certeiro na minha obra é espontâneo e possui muitas vezes o rasgo da visão que atravessa o sentir cósmico que me aproxima de Deus. Como o desenho é traves mestras da pintura, aprendi a desenhar primeiro e a pintar depois. Há quem comece por fim sem nunca ter aprendido a desenhar. A tal matriz. Sempre defendi e provei que um trabalho sério tem que ter como matriz o esboço e o desenho, para que a pintura seja obra feita e considerada. Esta é a razão porque tenho consciência do que, numa primeira fase, se deve fazer um minucioso esforço de desenho, em regra tentado, conseguido e acertado. Na realidade, o desenho é o desafio mais profundo que se apresenta na alma do pintor, porque revela a sua capacidade de observar e criar.
Os grandes mestres da pintura, entre eles Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo e Saroia, e tantos outros, desenharam magistralmente para que hoje possamos admirar obras como Gioconda, Pietà e Moisés, entre outras, atingindo deste modo a essência de um mistério que envolve as personagens. Com uma única figura humana, interpreta o foro íntimo de um louco, de um semilouco, de um alcoólico, de um psicopata e de tantas outras personagens afetadas social e psicologicamente neste conturbado mundo em que vivemos. Só assim é que se consegue uma obra didática, pedagógica e científica. Estudei várias potencialidades de desenho, assim como dei aos meus alunos na Escola Francisco de Holanda, algumas delas que vou aqui exemplificar. Desenho à vista, desenho geométrico, desenho de estilização, desenho de projeção, desenho objetivo, desenho interpretativo, desenho de composição, desenho de cotação, desenho de regras matemáticas para desenhar a criação e sombras, desenho têxtil, desenho de anatomia sobre o ser humano estudados, desenhar uma cabeça de diversas posições não é simples, assim como dar-lhe vida. A dor pode ser alterada o rosto. Tantas e tantas formas diferentes de desenhar, outras formas do corpo podem traduzir um estado de espírito. Visitei por todo o mundo as grandes obras dos grandes mestres, nos museus, em estudo permanente, mesmo assim nunca se aprende nas escolas superiores das belas artes do mundo a desenhar o caráter do ser humano em dois traços. Nem mesmo o mistério, isto é inato e está dentro do artista. É uma coisa que é de dentro. Aqui já temos muitas coisas por onde pegar. Ora, só um momento. Em resumo, se não for um excelente desenhador a aprender a ver, nunca poderá ser o pintor de uma obra universalista. Para conseguir pintar o esqueleto, o ser humano possui conhecimentos anatómicos para desenhar com pincel o corpo humano. Esta é a principal, objetiva da minha obra, o desenho e a pintura, que considero contemporânea pela atualização do homem que chega aos nossos dias e se projeta universalmente no futuro. Já temos aqui muita coisa por onde pegar. Vamos começar pelo desenho. Porque é que, e agora estamos a ver algumas imagens que o mestre Adelino Ângelo trouxe, algumas imagens, muitas delas são estes tais esboços, este tal começar pelo desenho, começar o estudo pelo desenho. Porque é que acaba por considerar o desenho como a matriz de toda a sua obra? Acha que hoje em dia nas escolas não se aprende a desenhar? Não. Aqui em Portugal houve sempre, e haverá, creio eu, penso eu, mas já há muitos anos, aos lobbies, e há uma espécie de seitas a proteger certos e determinados indivíduos. Olha, por exemplo, eu vou dizer isto, não é dizer mal, é dizer o que é verdade, que às vezes custam muito. De uma ocasião estava eu a expor, que fui convidado a expor no Ateneu Comercial. Entraram lá umas 50 raparigas, já senhoras, e ficaram admiradas com os meus trabalhos. E disseram assim, não estava lá ninguém, só estava eu, e disseram assim: foi o senhor que pintou isto tudo? Fui. E como foi? Foi a trabalhar. Ai, nós somos formadas todas nas belas artes, só esta, mas aquela que falta um ano para terminar. Vocês podem nos dar explicações? Como é que conseguiu isto? Olha,
Quem era o vosso professor? O nosso professor era o mestre Júlio Rezende. Ai, sim. Mas ele é que é que devia de ver isso, não é? Porque eu, se vou dar explicações, primeiro não tenho tempo, e segundo, se eu vou dar explicações a vocês, como é, posso comprometer até o senhor Júlio Rezende. Eu acho que, e além disso, vocês desculpem, não tem. Assim como na escola, Francisco de Holanda, onde deu aulas. De onde dei aulas, 10 anos. A pedido do diretor, pediu a todos os professores das Belas Artes que passavam por lá, aquilo era uma escola talvez com 110, 120 professores, e havia sempre 3 ou 4 artistas, pintoras, arquitetos e arquitetas, e portanto, e assim como também homens formados nas Belas Artes. E todos se recusaram a pintar os reis, muitos reis que estão lá, e também... Porquê é que se recusaram? Por causa recusaram do porque figurativo? diziam que não sabiam. E eram formados com 15, 18 e 20 valores. E o diretor vinha até comigo, ao mestre, ao Adelino Ângelo. Como é que se compreende que eles formados, e tendo como mestre Júlio Rezende, eu não estou aqui a dizer mal do Júlio Rezende, repara, porque a minha educação não permite dizer mal de ninguém, dos artistas. E ele é que vinha me perguntarem, o que é que eles andaram lá a fazer? Ó, Sr. Diretor, desculpe, eu não sei. O Sr. Diretor, que é uma pessoa idónea, deve saber também como eu. Não, mas é que eu já perguntei para pintar agora, você tem que fazer, então, o Afonso Henriques, pai do Afonso Henriques, todos os reis, quase todos, o Vasco da Gama, etc, etc. E depois, por fim, eles recusaram. E os anos iam-se passando, e depois diziam, agora, o diretor vinha falar comigo, agora eu vou falar ao fulano, tal, assim, que veio com uma classificação de 18 valores. E vou para eles pintar o Salazar, o Américo Tomás e tal, o Marcelo Caetano, todos para a sala dos professores. E foi perguntar-lhe a eles, e eles diziam que não sabiam. E eu perguntei, e quem é? Então você tira 18 valores e não sabe, então, pintar o Salazar. Não, sabe que eu não sei pintar figuras. E ele vinha até comigo, olha, já falei, então você tem que pintar. E foi aí que pintou... Pintei o Salazar, o Américo Tomás, o Marcelo Caetano, etc, etc, todos os mídias, para imbuir no espírito dos alunos o cultivo pela arte. Esteve na Escola de Belas Artes de Lisboa, certo? Quem, eu? Sim. Informação. Eu vou-lhe dizer, foi mais, Sim. Tive? Informação. Não, estudei até ao 6º ano. Depois frequentei as Belas Artes e cheguei a uma conclusão que não era aquilo que eu queria saber. E então, como eu tinha uma intuição muito grande, e então comecei a trabalhar, ia ver museus, ia estudar muito, etc, etc. E, portanto, mas é um foi assim, autodidata. e pagava, e claro, quando fui para as Belas Artes de Lisboa, com o fruto dos meus desenhos que vendia, dava já para pagar os estudos. Mas pronto, mas foi assim na escola. Agora, depois veio o 25 de Abril, e eu não contava com essa, e ninguém contava. Deixe-me contar a história, só para ficar nítido. Acaba por pintar algumas figuras do Estado Novo, a pedido do diretor da escola, Francisco de Holanda, certo? O Estado Novo, pois. Do Estado Novo, exatamente, como Salazar, e depois vem o 25 de Abril. Eu tinha pedido ao diretor se me cedia uns meses para seguir a mesma atividade no estrangeiro. Ele disse, sim, senhor. E depois você apareça daqui a algum tempo, que tem sempre lugar de vago aqui para isto. E foi quando eu, antes, uns 10 ou 15 dias, apareci lá novamente para entrar para dar aulas.
E veio o 25 de Abril, foi aí que eu comecei a conhecer melhor os homens. Porque Mandaram tirar os trabalhos para os incendiar, os empregados, para incendiar o trabalho, e fui maltratado, e tive que ir maltratado para pintar, e eu senti a culpa. E foi daí que eu fui, então, lá para fora, para a Espanha, e foi considerado, então, um dos maiores pintores ao lado dos grandes do mundo, como o Velázquez, Goya, etc, etc. E é aí que a sua carreira também acaba por descolar. Perfeitamente. Portanto, com esta saída atribulada de Portugal. Sim, como é que foi recebido em Espanha? Como? Como é que foi recebido em Espanha, quando saiu? Muito bem. Olha, quero dizer, eu até lhe vou dizer uma coisa muito engraçada. O Dom Manuel Fraga Iribarne abriu-me as portas do Parlamento para me homenagear. E foi assim, coisa que em Portugal não faziam isso a mim. E depois de sair o filme, eu recebi um telefonema passado uns meses. Recebi um telefonema da SIC para eu aparecer para ver o filme. E eu fiquei muito admirado. E deu o filme quando o Dom Manuel Fraga Iribarne estava-me a cumprimentar e abriu as portas do Parlamento. Eu fiquei admirado. Ou seja, é muito acarinhado no país vizinho. Sim, por toda a parte, não, por toda a parte. Até no seu país, ou não? Como? Até no seu país, sente-se acarinhado no seu país? Quer dizer, eu vou-lhe dizer como é que isto funciona, mais ou menos. Aqui, quando a pessoa cresce, porque para crescer é preciso apanhar cabeçadas, é preciso haver dificuldades para se conseguir vencer. E, portanto, isso acarinhado. Mas eu não tenho interesse disso, porque tenho um museu, entrei agora, falei do desenho, e entrei, olha, o meu editor, quer ver, mais uma coisa engraçada, eu tive um editor de 13 anos, que era editor do Henrique Medina. E a minha obra não tinha nada a ver com a obra do Medina. O Medina era um homem formidável no bem feito, parecia-me até fotografia, não, eu sou o revolucionário do figurativo, o desenhador do figurativo. Mas o meu editor pede-me autorização se eu punha um placar nas exposições. Eu, olha, faça lá o que quiser. Tenho autorização, ponha lá, desde que não me trate mal. Pronto. E ele então punha uns placares em que dizia isto, depois dele conhecer a minha obra e conhecer o público. E os meus livros publicados, tenho à volta de 20 livros publicados sobre a minha vida e obra. Ainda estou agora a estar para 2 para saírem. E então ele punha no placar isto. Quem desenhar em 2 traços o caráter do mestre Adelino Ângelo, assim como pintar na versatilidade do figurativo, ele dá toda a fortuna e toda a sua obra. E isso não quer saber, por 7 vezes que expôs isso, em vários sítios, tanto em Espanha como aqui em Portugal, e não apareceu ninguém. Portanto, isso é a maior homenagem que me podem fazer. Ninguém apareceu e aqui para em Portugal, tentarem me esconder, é a maior homenagem que me estão a fazer. Porque eu vou incomodar esses indivíduos que não trabalharam, que não estudaram, e que vão nas correntes, nas correntes do moderno, e quando o moderno é o antigo da manhã. A senhora tem essa blusa, e comprou ali numa loja, muito bonita, e é moderna, mas ao lado, no vizinho, já tem outra que já veio de longe, não sei de onde. Portanto, o modernismo, já dizia o Dr. José Augusto França, o eminente crítico da Fundação Gulbenkian, escreveu isto no jornal, que eu li. Cada artista tem que criar, ser originalista para criar, para enriquecer a sua pátria. Tem que ser, ora, eu já era originalista, já pintava os sem-abrigo para fazer deles Cristos.
E eles, o Casino Estoril não aceitou isso. Pediu-me para eu pintar galos de Barcelos e lavradeiras para mostrar aos turistas. E os meus gostos não colidiam com os deles e eu não aceitei. Isso era em que ano? Isso foi em que ano? Ainda se lembra? Já vai há muitos anos. Há muito tempo mesmo. Há muito tempo. Eu já era considerado, tinha eu 20 e tal anos, o melhor desenhador de Portugal. E tenho os desenhos, estou lá, ali no museu, os desenhos, à vista. E na própria minha pintura, também há ali o traço. Uhum. Nós estamos quase a chegar ao fim desta primeira parte, mas mesmo assim já falou 2 vezes no museu. O museu é também uma conquista sua. É um desafio a Portugal. É um desafio a Portugal. É o Solar de Lamas, em Vieira do Minho, uma zona muito bonita, onde foi inaugurado o seu museu, em sua homenagem. Como é que sentiu esse dia? Olha, senti-me muito natural. Eu já estava tão habituado, já me fizeram para aí 20 ou 30 homenagens em Espanha e no Brasil. Assim como vou ser agora homenageado também em outubro. Não fui, era para ser este ano que passou e não fui porque... Problemas pessoais, não pôde ir até ao Brasil, certo? Não pôde ir até ao Brasil no ano passado, em novembro, mas vai este ano. Está tudo marcado para novembro. Vai este ano ser homenageado em São Paulo, nos 131 anos da Associação Paulista de Medicina, em comunhão também com outras associações históricas do Brasil, a 28 de novembro. É mais uma exaltação à sua obra. Mas deixe-me voltar ao museu. Porque é que acha que as pessoas, ou se tivesse que fazer um convite para as pessoas ir até ao seu museu, o que é que diria? O que é que há para ver no seu museu? Olha, ele ainda não está totalmente bem concluído. Ainda falta lá umas 2 salas, mas de qualquer modo tenho lá à volta de umas 40 obras. Mas eu doei ao meu querido povo de Vieira do Minho umas 80 obras. Ainda está, porque o presidente da Câmara, que estava lá, o anterior, não era um homem de cultura. Eu sou o homem da cultura, o homem da educação e o homem da humildade. E ele não era. Ele só pensava em romarias e já dizia que Vieira do Minho e que era conhecido em todo o mundo, veja bem. Uma carroça a puxar um burro, e ele deu-lhe para dizer aquilo. Isso não podia ser. E quando é que estará concluído? Quando é que as outras salas... Eu creio, já está pronto, não é? Sim, agora falta decidir, porque o presidente da Câmara que foi para lá é um homem muito humilde e um homem com muito saber, era o engenheiro da Câmara, portanto está integrado nesse mundo da arte também, porque admira-me muito e vai agora arranjar mais uma sala para se pôr, porque tem ido para lá mais música e não sei o que mais, outras coisas que não vem nada a propósito. Mas eu entendo isso, eu até desculpo isso, porque, pronto, é o país que temos. Deixe-me dizer, este Solar de Lamas é um sítio especial para si. Fui eu que... Eu que me levou, que eu fui convidado, mas isto foi aqui há anos, já antes disso. Eu tinha sido convidado, depois agora, há pouco tempo também, para deixar o museu na Suíça, no Brasil, em Espanha e também no Jerez, que é ao lado. Eu não aceitei ninguém em nenhuma parte. E porquê? Só fazia sentido ser ali? Por causa dos meus familiares. Eu acho que todas as pessoas de todo o mundo, eu acho, claro, todas as famílias têm pessoas boas e pessoas menos boas. E eu fui para mais também, eu seguir uma linha das pessoas boas que foram lá dessa casa, que conseguiram, através do trabalho, conseguiram até a Rainha Dona I, que não vem muito a propósito disto, mas pronto, se eu não falar nisto, ninguém fala também, pelo fundador ter contribuído para enriquecer
para pagar as suas contribuições, como era antigamente, não é verdade? E deram então a Rainha I um grande império de terrenos e quintas e etc., para poder pagar as contribuições, e também deram muito dinheiro para o Vaticano, para a ajuda de obras. E pronto, e então a Rainha Dona I deram uns títulos de pessoas, das pessoas fidalgas. Eu atribuo a fidalguia, toda a gente é fidalga, se quiser. Na sua conduta, no seu coração e na sua humildade, não é? E educação. Todos nós podemos ser fidalgos, não é pelos títulos, nem pelos brasões, não é verdade? É por esses elementos. Nós já regressamos à conversa para o conhecer um bocadinho melhor daqui a um curtíssimo intervalo que fazemos agora neste Pedra da Audiência. Até já.